O que é mediação? Tem a ver com meditação? É só para pessoas de direito? Como é que funciona isso? Como que é o procedimento? Quem pode ser mediador? Se essa é a sua dúvida, se essa é a pergunta que você tem quando buscou esse vídeo, então já deixa a sua curtida aqui, porque é sobre isso que vamos falar hoje. Tá legal? Bem-vindo ao Centro de Mediadores, a maior família de pacificadores do Brasil. E se você se interessa por esse assunto de mediação, conciliação e arbitragem, já se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para ficar sempre por dentro desse assunto, beleza? Então vamos lá, mediação, né? Esse é um assunto que está sendo bastante falado aí no Brasil, já é bem falado no mundo, né? Já está bem desenvolvido no mundo inteiro. Mas no Brasil está começando agora, né? Um assunto que está começando a se popularizar agora. Vamos entender melhor o que é essa tal dessa mediação? Fica com a gente então até o final, e se você tem interesse em se tornar um mediador, então fica com a gente até o final que eu vou te ensinar como que você pode fazer. Eu vou te dar algumas dicas muito importantes nesse caminho. Qual o conceito então de mediação? Né? De uma forma bem formal, a mediação é a resolução de conflitos através da facilitação de um terceiro imparcial. Né? Mas o que isso quer dizer? Que está meio complicado, né? Vamos descomplicar então? A mediação é quando você, ou qualquer pessoa que você conheça, tem algum conflito, né? Tem algum problema, tem alguma questão com outra pessoa. Essa pessoa, ela pode ser de uma empresa, ela pode ser de um ente público, ela pode ser um amigo seu. Né? Você tem essa questão com essa pessoa e ao invés de você entrar com um processo, né, contra essa pessoa e ter todo aquele desgaste, todo aquele embate, ter que esperar um juiz decidir quem é que está certo e quem é errado, você pode procurar a mediação. Então, na mediação, você vai convidar essa pessoa que você teve alguma questão e, através da ajuda desse mediador, vocês vão conversar. Né, e ver o que um precisa, o que o outro precisa e ver como que isso pode ser resolvido sem que ninguém saia triste, sem que tenha briga, sem que tenha confusão, sem que alguém tenha que dizer quem está certo e quem está errado. Perfeito? Porque quando a gente vai ver cada conflito, sempre tem alguma questão de mal entendido, então a pessoa entendeu errado e agiu de uma certa forma. Enfim, na mediação a gente tem a oportunidade de trabalhar todos os assuntos com profundidade, entendendo melhor aquela questão. Beleza? Como que começou então a mediação? A mediação começou oficialmente no Brasil em 2010, né, através da resolução 125. E em 2015 ela ganhou mais força ainda com o novo Código de Processo Civil e com a Lei 13.140, né, que definiram realmente como que seria realizada a mediação, quais seriam os processos, o que precisaria do profissional para atuar com mediação. Perfeito? Então, quando a mediação começou, né, quando começou a história da mediação, quando ela estava engateando, a intenção dela era simples. O judiciário não tinha condições de cumprir todos os processos que entravam, era muito processo para poucas pessoas resolverem. Então eles pensaram, então vamos trazer um processo que faça com que as pessoas resolvam os conflitos e não precisa trazer para a figura do juiz. Olha só que facilidade, né? Então eu vou trazer uma pessoa aqui, um profissional, que ele vai sentar lá com essas duas pessoas e vai ajudar elas a resolver. Não é muito legal? Então começou com a intenção de desafogar o judiciário. Tem um monte de processo pendente, tem um monte de processo entrando e a gente precisa de alguma coisa para resolver isso. Coloca o mediador. Já hoje, esse cenário mudou, né? O judiciário viu que a mediação tem um potencial bem maior de acesso à justiça. Então, através da mediação, as duas pessoas que procurariam o judiciário, elas conseguem resolver o conflito com bem mais efetividade, né, com maior grau de satisfação e saem bem mais felizes desse processo. Porque ninguém impôs para elas o que vai ser feito. Elas puderam decidir sozinhas. Então, hoje o judiciário vê como uma função fim a mediação. Perfeito? Claro que ainda existem casos que é necessária a atuação do juiz, que é necessário toda a burocracia e todo o processo de judicialização do conflito. Mas o judiciário vê que na maioria dos tipos de conflito que vem para o judiciário podem ser resolvidos com a mediação e de uma forma bem mais célere, bem mais efetiva. Perfeito? Então, quais são os tipos de casos que a gente pode aplicar na mediação?
A mediação é mais adequada para aqueles conflitos mais densos, mais complexos, né? A gente vai ver mais para frente sobre a conciliação. Hoje a gente fala sobre a mediação. A mediação é um pouco mais complexa. Então, quando um conflito envolve um alto grau emocional, quando envolve uma relação que já tem muito tempo ou uma relação que pretende ser continuada, a gente coloca a mediação, porque o profissional ele é mais capacitado para se aprofundar naquele conflito. Perfeito? Então, por exemplo, um caso de família, né, de divórcio, o pessoal está casado há 30 anos, decide separar, tem questões muito profundas que não podem ser resolvidas em 20 minutos. Vocês concordam? Então, é preciso um processo mais complexo e esse é o processo de mediação. Então, mais pra frente, nesse vídeo ainda, eu vou falar quais tipos de casos que a gente usa a mediação. Mas antes, eu quero te dizer que algumas coisas precisam ser quebradas, né, desde que a mediação começou. Hoje, a mediação não tem mais o fim de buscar um acordo. Né? A gente sempre fica pensando, o objetivo da mediação é um acordo. Eu estou aqui para tentar fazer um acordo. Essa não é só a ideia. Muito bom se sair um acordo, mas esse não é o objetivo do mediador. O objetivo do mediador é transformar a percepção das partes sobre aquela situação que elas estão vivendo. Então, às vezes, elas chegam lá no judiciário, na mesa de mediação, com um monte de histórias, com um monte de coisa, com um monte de coisa criada em cima de uma coisa que pode ser muito pequena. E se o mediador tiver a capacidade de limpar tudo isso e mostrar para os dois só o que é necessário ali para que eles possam resolver, o objetivo foi cumprido, mesmo que não tenha um acordo. Então existem muitas sessões de mediação que dão essa clareza para as pessoas, que transformam a relação delas, elas voltam a se falar depois de muito tempo de conflito, depois de muito tempo de processo, mas não tem como ter um acordo por questões burocráticas, por questões documentais, por várias questões. Então, o objetivo hoje da mediação é transformar a relação dos indivíduos, perfeito? Se tiver um acordo, muito bom, mas esse não é o objetivo fim, perfeito? Então, vamos falar quais são os tipos de casos em que a mediação pode atuar. A mediação, eu sempre digo que a mediação pode atuar em qualquer área, né? Você consegue imaginar algum lugar em que haja duas pessoas e elas não tenham algum tipo de conflito, mesmo que seja uma negociação simples, alguma questão bem basiquinha, mas eu nunca vi, talvez você tenha visto, duas pessoas que concordem em absolutamente tudo, certo? Considerando que não exista, né? Se você conhece, escreve aqui nos comentários, mas considerando que não existe um lugar em que tenham duas pessoas e não tem algum nível de divergência, então a mediação pode ser aplicada em todos os tipos de casos, né? Mas hoje no Brasil, os tipos mais comuns são a mediação escolar, né, que é aquela mediação aplicada dentro das escolas, a mediação comunitária, que envolve um contexto de comunidade, de vila, de pessoas, de várias pessoas envolvidas no conflito. Perfeito? A gente também tem a mediação penal, ou seja, aquela mediação que é aplicada nos casos de infração, de crime, né? Então, você vê que esses casos que eu estou mencionando necessitam de uma aplicação mais aprofundada, mais complexa. Outro tipo que a gente já mencionou é a mediação de família. A mediação de família envolve questões bem mais complexas, questões de antepassados, questões que não estão claras para a pessoa ali, né? E a gente precisa clarear essas ideias com um processo mais complexo. Então eu falei alguns casos, mas acompanhe o nosso canal que eu vou falar sobre cada um deles mais pra frente, vou me aprofundar em cada um, vou te mostrar como você pode atuar, o que você precisa ter, como você consegue se especializar nessa área, né? Identificando assim qual o seu nicho, qual área que você prefere atuar, a gente vai se aprofundar em cada uma dessas áreas, perfeito? Só que uma coisa importante de já saber de antemão é que algumas dessas áreas que a mediação vai atuar necessita de uma formação específica. Por exemplo, para atuar com mediação de família, não basta ter um curso de mediação, não basta você ser um mediador. Você precisa fazer uma formação específica de mediação de família para você ter todos esses contextos de genealogia, de antepassados, de questões que vão passando por gerações, né? Isso para atuar no judiciário. Agora, se você quiser atuar no extrajudicial, né, ou seja, fora do judiciário, que também é uma possibilidade de atuação, você vai precisar ter alguma expertise nessa área, certo? Porque é necessário, se você quiser atuar, por exemplo, numa Câmara, eles vão pedir que você tenha uma experiência com aquela área, que você tenha uma experiência com família, por exemplo, se quer atuar com família. Se você quer atuar em escolas, será que você é um pedagogo? Será que você tem alguma atuação na escola? Você trabalhou numa secretaria, alguma coisa assim? É bom, é interessante que você tenha alguma experiência nessa área, perfeito? Acompanhe o nosso canal para ficar sabendo mais sobre esses tipos de mediação e como atuar neles.
Perfeito? Agora eu vou falar para você sobre os modelos de mediação, né? Então a gente falou sobre os tipos de áreas que pode atuar, mas também tem várias formas diferentes de se atuar na mediação. As duas principais que nós temos aqui no Brasil é a mediação facilitativa e a mediação avaliativa. A mediação facilitativa é aquela em que o mediador ele tem pouca atuação. O trabalho dele ali é só dar espaço para que as partes possam alcançar a resolução do seu conflito, né? Então ele é só um estimulador, ele está ali só manejando para que as partes possam chegar a isso sozinhas. Que essa é a atuação essencial, essa é a atuação principal. Perfeito? A segunda é a mediação avaliativa. Então é aquela em que o mediador ele dá algumas sugestões, ele participa, ele faz uns questionamentos mais profundos, ele entra mais um pouco, ele participa junto com as partes, né? Essa é mais indicada para a conciliação, mas em alguns casos de mediação é necessária uma atuação mais participativa do mediador. Perfeito? Alguns outros modelos que também são difundidos, também são conhecidos no Brasil e no mundo, são a mediação circular narrativa, a mediação transformativa, a mediação transmediação e a mediação sistêmica integrativa, que é um dos eixos que o Centro de Mediadores trabalha também. Mais para frente você vai poder conhecer melhor um pouco sobre isso, perfeito? Agora vamos falar sobre como você pode atuar na mediação, ou se o seu interesse é só entender a mediação, onde você pode encontrar a mediação, perfeito? Primeiro lugar que você pode encontrar, obviamente, no judiciário, no CEJUSC, que a gente chama, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, né? Então é o lugar lá dentro do tribunal, dentro do fórum, que tem as mesinhas e tem os mediadores de Pellegrini, que eles vão estar resolvendo os conflitos lá com a supervisão dos servidores, perfeito? Segunda possibilidade de atuação, mais popular também, é através das câmaras, ou seja, não é mais um tribunal, não tem mais um vínculo com o judiciário, tem o mesmo poder de resolução, tem o mesmo poder de transformação do conflito, né? O mesmo poder contratual também, mas não tem um vínculo necessariamente com o judiciário. Então, câmaras são empresas privadas, né? De mediação, de conciliação, de resolução de conflitos, que tem mediadores que vão estar te ajudando a resolver os conflitos, perfeito? Se você quiser atuar com a mediação, você pode procurar uma câmara e conhecer mais sobre como que é o processo de mediação lá. Outra possibilidade de atuação, mediação autônoma, ou seja, você é o seu próprio empresário, você é a sua própria empresa e você leva a resolução de conflitos, você leva a mediação através da sua divulgação, da sua imagem, através do marketing pessoal, você alcança os seus clientes e resolve conflitos através de plataformas online ou em um escritório que você resolva montar, perfeito? E a quarta possibilidade é online. Existem câmaras que atuam completamente online. Então os mediadores se cadastram e eles podem resolver os conflitos através da plataforma, perfeito? Existem várias outras possibilidades também, mas essas são as principais. Você também pode atuar, por exemplo, dando aulas, né? Se você se torna mediador, você pode dar aulas, você pode dar palestras, você pode dar consultoria de resolução de conflitos, atuar dentro de empresas. Existem diversas possibilidades, esse é um mercado muito amplo, perfeito? Como funciona agora uma sessão de mediação, perfeito? Então vamos lá, o mais tradicional, que é a mediação judicial, né? Que é a mediação que acontece dentro dos fóruns. Então uma pessoa ela entra com um pedido que pode ser antes do processo ou no decorrer do processo, perfeito? Ela entra com pedido de mediação ou de conciliação, então vai ser designado o mediador e essas partes, as duas partes vão se encontrar em uma mesa redonda com o mediador que vai estar de Pellegrini para atendê-los. Esse mediador vai auxiliar eles, vai ver a possibilidade, vai ver os interesses, se for necessário vai conversar com cada um individualmente e buscar ver os interesses comuns para resolver sem que ninguém saia de lá triste, perfeito? Ele vai emitir uma ata, as partes vão assinar e essa ata vai ser homologada pelo juiz. Na mediação privada é mais ou menos o mesmo sistema, mas não tem homologação do juiz, mas o processo é o mesmo. Se for necessário, vão ser feitas outras sessões, se for necessário trazer documentos, trazer outras coisas, trazer outras pessoas, isso é possível também, especialmente na mediação extrajudicial, certo? Agora, nós já falamos aqui o geral de mediação, né? Se o seu interesse era só entender sobre mediação, esse foi o conteúdo, perfeito? Agora, se você quer se tornar um mediador, eu vou te mostrar agora como que você pode, certo? Através da Lei 13.140, que a gente falou lá, inclusive todas essas leis vão estar aqui na descrição, se você quiser acessar lá para poder ler sozinho, para poder tirar suas conclusões, para poder estudar, pode clicar aqui embaixo que vão ter todas que eu mencionei aqui, perfeito?
A Lei 13.140, no seu artigo 9, ela fala sobre a mediação extrajudicial, né? O mediador extrajudicial, ele pode ser qualquer pessoa de qualquer formação, basta que você tenha capacidade de mediar. Então, você fazendo um curso simples de mediação extrajudicial, né, com uma carga horária mínima que está prevista na lei, você pode atuar na mediação. Se você quer atuar na mediação extrajudicial, é interessante que você busque se especializar em uma área, definir qual nicho que você quer atuar, aquilo que você tem mais familiaridade, aquilo que você gosta mais, e atuar nessa área, focar nessa área, se especializar. Perfeito? Se você quer atuar na judicial, aí o processo é um pouco mais complexo. Primeira coisa, você precisa de ter 2 anos de formação em qualquer área. Então, mediação não é só para profissionais de direito. Se você é da administração, das relações internacionais, da psicologia, do serviço social, terapia ocupacional, odontologia, nutrição, qualquer coisa, você pode ser um mediador. Basta que você complete 2 anos desde que você completou a sua formação, beleza? Você vai fazer um curso de formação com uma carga mínima exigida pela lei também, né? No artigo 11 da Lei 13.140 você consegue ver lá todos os requisitos. E você vai fazer esse curso e você vai fazer um estágio. Esse estágio já é valendo. Você vai para o tribunal, você vai para o fórum e você vai pegar casos reais para poder praticar. Terminando esse estágio, você está capacitado, você está vinculado ao CNJ e você pode atuar em qualquer área. Perfeito? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, né? Se você quiser saber mais, se você quiser entrar nessa área, se você quiser conhecer mais sobre esse mercado, acesse o nosso site que também está aqui na descrição. Conheça mais sobre os cursos. Eu tenho certeza que vai ter um curso que vai atender exatamente o que você está procurando. Conheça o nosso curso de mediação. Nós temos mediação online, nós temos mediação presencial para aqueles de Brasília e para aqueles que estão dispostos a vir aqui para adquirir esse conhecimento. Então, muito obrigado, pessoal. Espero que tenha satisfeito todas as suas dúvidas. Se não satisfez, não tem problema. Deixe aqui nos comentários tudo aquilo que faltou, tudo aquilo que você acha que poderia ser diferente, que nos próximos vídeos a gente vai estar trazendo todas essas questões, perfeito? Não esquece de deixar sua curtida aí se você gostou, perfeito? Se inscreva no nosso canal, ative as notificações se você quiser estar sempre por dentro da mediação, siga a gente nas redes sociais e compartilhe esse vídeo para incentivar ainda mais o Centro de Mediadores, os nossos vídeos, incentivar ainda mais a mediação se você é um fã da mediação como a gente, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau!